Olá, eu sou o Diego e esse é o seu canal de psicanálise no YouTube. E hoje vamos analisar Kaneki de Tokyo Ghoul. Mas antes já sabe, né? Like no vídeo, compartilha com todo mundo que você conheceu na vida, se inscreve no canal se você não for inscrito, se você já for inscrito, inscreve de novo e clica no sininho para ser avisado. O vídeo de hoje, ele é atendendo a pedidos do Kaneki do Ishii, inscrito do canal. Ele pediu para eu analisar Tokugou, para eu analisar em especial o Kaneki. Como eu não tinha visto o anime, eu resolvi deixá-lo para o final, mas o Ishi pediu algumas vezes e eu admiro a persistência. Eu acho que quando você quer alguma coisa, você deve ir atrás. E cá estou eu. Devo confessar que eu não assisti o anime. Eu pesquisei, eu fui atrás, eu vi vídeos, eu li a explicação do Ishi e resolvi tratar como se faz uma supervisão. E o que seria uma supervisão, né? Quando um psicanalista está tentando entender um caso, ou ele está começando na carreira, ou ele está confuso, ou qualquer motivo que ele queira, acho que está comendo bola, alguma coisa, ele busca um outro profissional, um supervisor, relata o caso e esse supervisor interpreta, entende, tá? Então é mais ou menos isso. Embora eu peguei este conteúdo que eu ouvi, que eu analisei, que eu percebi, e vamos ver o que sai. Bom, sobre o Kaneki, né, o que a gente pode dizer? Desde cedo é um personagem que está relacionado à morte. Aos 4 anos de idade, seu pai morreu. Ele cresceu lendo os livros do pai. Aos 10 anos, a mãe dele morreu de tanto trabalhar, literalmente. Quase nunca estava com ele para atender os pedidos da irmã. Mas, crescido já, um jovem, uma bela noite, Kaneki conhece uma mulher, sem desconfiar que ela é um ghoul. O que é um ghoul? Um ghoul é uma criatura parecida com os humanos, que não é humana e devora a carne dos humanos. Ela ataca o Kaneki, só que ao invés dele morrer, ele se torna um ghoul. E aí ele entra nesse mundo desse que ele não conhecia, dessa criatura, a metamorfose de ser um devorador de humanos, encontra um homem que acaba sendo fundamental na sua vida, que o tortura das piores maneiras possíveis. Em determinado momento, Kaneki o mata e adquire uma personalidade assim que ficou mais conhecida, vamos dizer assim. Aí a gente já tem muito material, a gente já tem muita coisa, né? Primeiro nós temos um protagonista que é a primeira coisa que chama minha atenção: morte. Ele começa na morte, né? Então ele já é nos apresentado em qualquer sinopse: o pai dele morreu aos 4 anos, depois ele ficou órfão e foi. Mas não é só isso, não é alguém que está na morte. É alguém que está na não morte, mas também está na não vida. Ele está muito numa negativa. Então assim, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem a elaboração de um luto, mas também não tem a negação do luto. Ele está no não. Ele é atacado por uma gol. Ele não vira um gol, mas ele não fica humano. Ele vira uma coisa que não devia ter acontecido. Ele está sempre no não. Ele não é uma coisa, ele não é nem outra. É algo que há na literatura de terror, na mitologia do terror, que é o Nosferatu, o não morto. Aí a gente consegue já traçar algumas relações. Eu vi um vídeo do Psicologia dos Animes relacionando o Kaneki com o luto, como eu tô falando aqui. Assisti o vídeo, muito bom, mas respeitosamente eu discordo. Eu não acho que nós estamos no luto.
Aqui nós estamos na melancolia. Quando Freud descreve em luto e melancolia, qual que é a diferença? Basicamente, né? Luto é um estado natural e ele tem começo, meio e fim. Então, luto está. Todos nós temos luto, passamos por luto. E quando eu olho para o Kaneki, é um eterno estar nesse estágio, ele não sai dele. E também não tem nada de natural nisso. E toda a relação com a morte é como se ele tivesse a morte dentro dele. Ele se relaciona com o pai morto. Ele mantém a mãe morta dentro dele. Então, isso não é um luto, isso é uma melancolia. A melancolia é quando você tem um morto dentro de você, você se relaciona com a morte. O luto, você vai ficar depois da evolução natural do luto, seria as memórias, seria a vida. Então, no luto você se relaciona com a vida, na melancolia você se relaciona com a morte. E fica-se morto e se apodrece. Uma das características do olho dele, no traço da personagem, Kaneki, ele sempre teve essa destrutividade dentro dele, essa morte dentro dele, essa agressividade dentro dele, essa sede por sangue dentro dele, mas estava escondido. Freud vai nos dizer que quando a boca se cala, o dedilhar dos dedos fala. A design do personagem tem uma máscara que oculta sua boca, ao tempo em que ele tem um tique nervoso que estrala os dedos, que ele herdou daquele homem que o torturou. E ali é interessante, ali nasce alguém. Ali morre alguém e ali nasce alguém. Ali nasce o Kaneki que todos conhecem e amam. Este gol, esse ser violento, esse ser agressivo. Então, neste homem que o tortura é, de certa forma, um pai. Um pai que ele nunca teve, um pai do ódio, um pai da destruição, um pai da morte. Que é o pai que ele alimentou dentro dele, o pai morto. Um pai zumbi. E é nesse estado de zumbificação, de não estar vivo e de não estar morto, de não pertencer ao mundo, não pertencer ao outro, o que sai é a sede de sangue, o que sai é algo que nós já vimos na literatura, é algo parecido ao Drácula, um ser que vive e que se alimenta. No caso da Kaneki, além da carne, além do sangue, ele se alimenta da morte. É mais ou menos por aqui que a gente vai ficando. Não, não vejo de novo um luto porque o luto acaba. Eu vejo uma melancolia. Melancolias podem se resolver em tratamento. Sim, você pode sair dela, mas não é um estado que se sai sozinho. Então, dúvidas, sugestões, críticas, fã do anime, se eu falei muita bobagem, escreve aqui embaixo. Obrigado e até a próxima.